Boa tarde, meu nome é Anne Caroline, eu sou fisioterapeuta, especialista em mestre em saúde coletiva e doutoranda do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho com a temática de violência e saúde, especialmente a violência doméstica, incluindo as questões do homem envolvido nesse tipo de situação. E nessa tarde vim aqui conversar com vocês sobre a atenção aos homens em situação de violência, os homens vítimas de violência. Isso parece um tema um pouco estranho, né? Um pouco incomum. Mas se nós observarmos algumas questões sobre a relação entre o homem e a violência, vai nos chamar a atenção alguns aspectos. Por exemplo, você sabia que os homens aparecem como os principais envolvidos nas situações de violência, seja como autor, seja como vítima? Isso quando nós consideramos todos os tipos de violência, parece de uma certa forma que é uma relação entre o ser homem e ser violento. Ele faz quase parte de uma coisa, a outra, que não é possível ser homem sem ser violento. E uma das possibilidades de explicar essas questões está quando nós observamos a violência sob a perspectiva de gênero. E observamos então que o que é construído socialmente, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que se espera de cada um dos gêneros, acaba fazendo com que o homem esteja mais relacionado às violências. O homem é construído para ser o oposto da mulher. Então, se ela é frágil, ele é o forte. Se ela é passiva, dependente, ele é o proativo. O homem é a parte invulnerável, a parte viril do relacionamento. Então, é importante nós entendermos que, de maneira geral, na nossa sociedade, é considerado uma masculinidade hegemônica, ou seja, uma masculinidade mais aceita, embora não seja aceita pela maioria. Na nossa sociedade, essa masculinidade representa que os homens são viris e têm força. Essas são as características valorizadas no ser homem. E por isso, eles acabam estando mais relacionados a situações de violência, para demonstrar, para se posicionar, para manter a posição de homem na sociedade. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que todos os homens são violentos, porque junto com essa masculinidade hegemônica, há outras masculinidades que mostram outras possibilidades, longe da violência, mostrando que não é necessariamente ser violento que é ser homem. Essa relação entre o homem e ser violento aparece bem nos números sobre violência, no impacto que a violência tem na saúde dos homens. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, em 2010, houveram 143.256 óbitos por causas externas no Brasil. As causas externas incluem os acidentes e as diferentes formas de violência. 82,5% desses casos, as vítimas eram homens. Nesse ano, as causas externas foram a segunda causa de óbito entre os homens. Em 2009, o Inquérito de Vigilância de Violência e Acidentes, o VIVA, identificou 4.012 atendimentos a vítimas de violência no serviço de urgência e emergência do país. Dessas, 72,6% eram homens. Nesses tipos de violência, que observam toda a sociedade, nós podemos entender bem a questão de gênero, entender o porquê que os homens buscam se colocar na sociedade com a violência, acabam se envolvendo mais em crimes. Porém, quando nós falamos em violência doméstica, muda um pouco a relação dessas questões de gênero. Embora as mulheres sejam as principais vítimas da violência doméstica, os homens também são atingidos, especialmente quando nós vemos a violência por parceiro íntimo, a violência conjugal. E eu trouxe aqui alguns estudos para mostrar que isso acontece. Embora de maneira bem menor do que as mulheres, os homens também são vítimas de violência nos seus relacionamentos. E por isso também merecem atenção. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram entrevistados 420 homens. 4,6% deles disseram que sofreram violência cometida pela parceira no ano anterior à pesquisa. 10,4% disseram ter sofrido
violência nos 5 anos anteriores à pesquisa e quase 29% deles relataram ter sofrido violência cometida pela parceira em algum momento na vida. Outra pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 16,9%, quase 17% das mulheres sofreu algum tipo de violência sexual perpetrada pelo parceiro. Entre os homens esse valor foi de 8%. Então aqui nós podemos perceber a diferença. Apesar de serem vítimas também em uma menor magnitude. Nesse mesmo estudo foi observado que 24,3% das mulheres sofreram violência física severa, em comparação a 13,8% dos homens. E quase 50% das mulheres, 48,4%, e 48,8% dos homens vivenciaram pelo menos um ato de violência psicológica cometida pelo parceiro durante a vida. E aqui nós vemos o ponto que ele se aproxima. Os homens sofrem principalmente violência psicológica perpetrada pela parceira, enquanto as mulheres então vão sofrer violência física, sexual e psicológica. Outro dado do país, segundo o levantamento SINAM, Sistema de Notificações de Agravos, entre 2009 e 2010, entre os homens vítimas de violência, 2,7% foram vítimas da parceira e 0,7% da ex-parceira. Entre os homens idosos, 4,2% foram vítimas de violência cometida pela parceira e 0,7% pela ex-parceira. E dos 2.962 homens que foram atendidos devido à violência no Serviço Sentinela de Urgência e Emergência do país, 4,56% foram vítimas de algum tipo de violência perpetrada ou pela parceira ou pela ex-parceira. Então nós podemos observar que mesmo em magnitude bem diferente, os homens também são vítimas de violência doméstica. E qual seria então o papel do profissional de saúde frente a isso? Frente a uma situação que nós vivenciamos implementando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, nós estamos buscando, nos preocupando em fazer programas e atividades para responder todas as necessidades de saúde dos homens. E, inclusive, há necessidade de nós refletirmos quais são as dificuldades que esse homem tem de participar, de frequentar os serviços de saúde. Seja pelas questões de gênero, que nós comentamos rapidamente no início dessa palestra, nessa percepção, nessa cobrança que os homens têm de serem mais fortes, de serem vulneráveis, de serem os provedores, e por isso eles não podem se ausentar para cuidar da saúde, eles não podem reconhecer um problema de saúde, muito menos trabalhar a prevenção. Então os homens têm essa dificuldade de demonstrar suas limitações e que acaba influenciando na forma que eles se relacionam com serviços de saúde. Se isso acontece de maneira geral, com todos os problemas de saúde, imaginem os homens que são vítimas de violência, especialmente violência doméstica. As barreiras que ele tem para buscar auxílio. Primeiro, ele muitas vezes não sabe onde buscar esse auxílio. Nós temos serviços de atenção direcionado às mulheres, delegacias especializadas de atendimento às mulheres, e nós não temos esse serviço para os homens. Eles sentem vergonha por estarem sofrendo algo que não é considerado normal entre os homens. Eles têm também medo de que, ao buscarem auxílio, eles não recebam crédito, as pessoas não acreditem que aquilo está acontecendo. Se nós tivermos essas questões bem claras, nós podemos, enquanto serviços de saúde, ser a porta de entrada, a porta de atenção para esse homem em situação de violência, esse homem vítima de violência. Então, agora nós vamos conversar um pouco sobre quais são as nossas possibilidades de atender esse homem vítima de violência doméstica. Nessa tarde eu escolhi falar sobre dois assuntos, duas violências que o homem sofre para a gente conversar sobre atenção. A primeira delas vai ser a violência doméstica. Eu escolhi principalmente para chamar a atenção que, apesar de serem poucos os homens, esses homens sofrem
consequências e precisam de atenção. Então, chamar a atenção para esse problema que está um pouco invisível na nossa sociedade. E o segundo tema que nós vamos abordar, então, é a atenção às pessoas com intenção suicida, que também é uma questão que atinge bastante os homens, que também os vitimiza. Nós vamos começar, então, com os homens vítimas de violência doméstica. A primeira forma de auxiliar esses homens é estar atento aos fatores de risco para ocorrência de violência doméstica. Então, ao atender um homem na unidade, nós precisamos estar atentos a algumas questões que vulnerabilizam, que facilitam a ocorrência de violência. Uma delas, então, é indicativo de relacionamentos anteriores violentos. Então, na conversa, na avaliação, perceber no histórico desse homem que ele já passou por algum relacionamento marcado pela violência. Outro fator de risco é perceber uma dinâmica agressiva naquela família, naquele casal, e que ele se isola de outras pessoas. Nós temos diferentes formas de arranjo familiar e de relacionamento familiar. E quando esse relacionamento é fechado, eles se distanciam dos familiares, dos amigos, pode ser um indicativo de que está havendo violência. Outro fator de risco é a baixa capacidade que esse casal tem para resolver conflitos pelo diálogo. Eles não conseguem conversar para resolver as coisas. Outro aspecto que pode vulnerabilizar, pode facilitar a ocorrência de violência entre os parceiros seria um nível elevado de dependência ou econômica ou emocional entre eles. Também a baixa autoestima ou pouca autonomia de um dos parceiros, então depender muito do outro. Também o sentimento de posse exagerado por parte de um dos parceiros, então o ciúme exacerbado pode ser um fator de risco, pode levar a uma violência. E por fim, um outro fator de risco importante para nós estarmos atentos é o alcoolismo ou a drogadição de um dos membros do casal ou de ambos. Não se tem bem certo se o uso de álcool ou drogas facilitaria a violência ou se ele é uma consequência da violência. Mas é fato de que ele está envolvido em grande parte dos casos de violência doméstica. Então é um aspecto para nós estarmos atentos. É um fator que pode facilitar a ocorrência de violência nesse casal. Além disso, nós podemos estar atentos no serviço a alguns sinais, alguns sintomas que demonstram que aquela pessoa está sofrendo violência. Nos casos que os homens sofrem violência, é mais difícil do profissional identificar do que os casos de mulheres. Um dos motivos é o que eu comentei ainda há pouco. Geralmente, quando as mulheres agredem os parceiros, é de forma psicológica. É verbalmente, é denegrindo a imagem do parceiro, humilhando. Já os homens muitas vezes utilizam a violência física, que deixa marcas, que é mais fácil de perceber num atendimento rotineiro. Mas nem por isso nós precisamos ficar desatentos a sinais e sintomas. Geralmente esses homens que sofrem violência doméstica, eles tendem a relatar dores de cabeça mais frequentes, dores crônicas, dificuldade para dormir e um desânimo para as atividades gerais. Então, embora a gravidade da violência que esses homens sofrem seja menor do que as mulheres, também traz consequências e também pode aparecer em alguns sinais, alguns sintomas no nosso atendimento. Mas, se isso não acontecer, outras formas de nós identificarmos situações de violência. E nós vamos conversar aqui sobre 3 formas. Uma é num relato espontâneo, outra por perguntas diretas e por perguntas indiretas. Então, pode acontecer de, durante o acolhimento desse homem, ele relatar alguma coisa, ou diretamente da violência, contar o que está acontecendo, ou então dar alguns indícios de que está acontecendo violência. Então, ele comentar sobre muitas brigas na família, comentar sobre problemas com familiares, ou então citar algumas coisas que estejam ocorrendo com ele, como sendo humilhado, maltratado, ou ele teve algum desentendimento em público com a companheira e se sentiu mal com aquilo, alguma coisa que durante a fala dele você percebe sinais de violência. Outra forma, então, de identificar a situação de violência é perguntar, de forma indireta. Então, durante a avaliação,
conversar, colocar algumas perguntas, né, que possibilitem, que abram a porta para que esse homem fale se está sofrendo algum tipo de violência. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Né? Por exemplo, durante a consulta, perguntar como é que está em sua casa, como é que está a companheira, sua família, como é que vai o relacionamento, está passando por algum problema familiar. Pode até perguntar se acha que tem alguma coisa que está acontecendo em casa que está influenciando na saúde dele. Se ele está se sentindo humilhado, oprimido, desprezado. Então aproveitar algumas perguntas para dar oportunidade para esse homem falar o que está acontecendo e, se estiver acontecendo algum caso de violência, identificar. E a outra forma seria então perguntar de maneira direta mesmo. Se você desconfia de alguns fatores de risco, algum sinal, você pode perguntar, olha, você sabia que dentro dos relacionamentos pode ter algum tipo de violência e ela pode ser por palavras, pode ser por agressão física, que isso é bem comum, né? Isso pode afetar a saúde da pessoa. Por acaso isso já aconteceu com você? Ou então, olha, eu já vi isso que você tem com pessoas que sofreram algum tipo de violência. Isso está acontecendo com você de alguma maneira? Ou já aconteceu? Principalmente pontuando a questão da violência por palavras, por xingamentos, que é um tipo de violência dificilmente percebido, tanto por homens quanto mulheres. Sempre que nós vamos fazer essas perguntas, nós devemos tomar alguns cuidados. Né? Primeiro, escutar de forma individual aquela pessoa num local apropriado. Né? Nós estamos conversando sobre um assunto que é delicado, que é complexo, que às vezes inclusive envolve riscos para a pessoa que está contando o que acontece. Então nós precisamos ter esse cuidado, estar num local isolado, um local que a pessoa possa se abrir, né, que ela possa realmente aproveitar aquela oportunidade para contar o que está acontecendo, para buscar ajuda. E é importante também que, se você escutar de um dos parceiros, você também faça a escuta com outro parceiro, para conhecer essa dinâmica e para poder ajudar todos os envolvidos. E quando você fizer a pergunta, esteja preparado para escutar a resposta, né, e para agir de forma tranquila, calma, como se estivesse fazendo outro tipo de pergunta. Enquanto a pessoa estiver falando, evite interromper, né, evite julgar, né, pôr a sua opinião. Aproveite que ela encontrou ali uma porta para colocar o que está passando, para escutar, para buscar entender, mostrar interesse enquanto ela fala, né? E sempre tomar cuidado com o sigilo. Né? O que ela comentou ali com você, foi com você. E outro fator bastante importante, a gente precisa respeitar o tempo desse usuário e a decisão dele. Então pode ser que você faça uma pergunta, ele se sinta à vontade para contar uma parte do que está acontecendo, mas depois decida parar. E você pode perguntar, você quer conversar mais alguma coisa sobre isso, mas o usuário aquele dia pode dizer, não, eu não quero mais falar sobre isso. Nós precisamos respeitar, né? E deixar a porta aberta para que uma nova oportunidade ele possa terminar de contar aquilo. Nós também precisamos ter em mente que a decisão do que fazer é do usuário. Então, cuidado com as indicações, com os conselhos que você dá. Você precisa conhecer bem a situação e buscar atender de maneira mais integral, né, evitando colocar a sua opinião quando esse usuário te procurar. Falando diretamente sobre a atenção a essas pessoas em situação de violência, é importante a gente ter em mente que é uma situação complexa, então nós vamos precisar de um atendimento interdisciplinar. São muitos aspectos que precisam ser abordados, aspectos físicos, psicológicos, esses aspectos sociais. Então é importante que nós envolvamos todas as áreas possíveis. A equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de psicólogos, os assistentes sociais, os agentes comunitários de saúde, enfim, dentro da realidade da sua equipe, tente envolver ao máximo os profissionais. Eu trouxe como exemplo algumas das atividades que cada um pode desenvolver dentro da equipe, né, para oferecer esse atendimento interdisciplinar. É sempre importante que vocês realizem, na medida do possível, estudos de caso, se reúnam para conversar sobre aquele assunto, sobre aquele usuário, para ver as melhores
soluções. Então, por exemplo, a equipe médica de enfermagem pode fazer uma anamnese detalhada, fazer um exame físico completo. Embora não seja o tipo de violência mais comum, acontece violência física contra os homens também. Então, se possível, descrever bem o tipo de lesão, o local, até tirar fotos, avaliar a necessidade de exames complementares, observar a presença de lesões nos atendimentos cotidianos, né? E providenciar os encaminhamentos para assistência especializada conforme a necessidade daquele indivíduo. Já o serviço social, o que ele poderia estar trabalhando? Pode identificar o apoio familiar, a rede de relacionamento que esse homem tem, pode identificar alguma demanda social que ele está trazendo. Por exemplo, se o homem está desempregado, pode ser um dos motivos que está facilitando a ocorrência de violência em casa. Então, trabalhar, auxiliar para que ele consiga retomar o emprego, informar sobre os recursos que ele tem na comunidade, os CREAs, o que ele pode estar usando, o que ele pode estar buscando na comunidade. Pode também fazer uma visita domiciliar para conhecer como é que é essa dinâmica familiar. Pode auxiliar no processo de reorganização da vida. Às vezes a pessoa decide terminar com o relacionamento violento, ela vai precisar se reestruturar. Pode mapear também os riscos que a pessoa está correndo e formas de se proteger. Já a atuação da psicologia vai fazer a avaliação, ver que sentimentos que a pessoa está tendo, que está predominando, o quanto houve de desorganização da vida social, se apresenta distúrbios do sono. Vai poder fazer uma psicoterapia individual, então vai auxiliar nessa reorganização da vida, vai trabalhar diferentes formas de relacionamento, de se expressar, e bastante importante trabalhar na recuperação da autoestima dessa pessoa. Se a vítima de violência tem a sua autoestima bastante prejudicada, e especialmente os homens, porque muitas vezes a forma de violência é denegrindo a imagem desse homem, é diminuindo o que ele é, então ele vai precisar trabalhar essas questões para se fortalecer. E a psicologia também pode atuar com a psicoterapia de grupo, né, onde então vão ter relatos de histórias semelhantes, né, vão poder expressar os sentimentos junto com pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias, vão poder refletir sobre os papéis do que é ser homem, do que é ser mulher, sobre novas formas de se relacionar. E um aspecto bastante importante quando nós falamos de violência doméstica é entender que mesmo que ela não atinja diretamente todos os membros da família, todo mundo em um grau ou outro tem alguma consequência. Então é importante que ao identificar uma situação de violência, uma família da sua unidade, você busque um tratamento para uma atenção voltada a toda essa família. Então precisa identificar quais são os valores que essa família tem, os valores sociais, como é que eles estão influenciando nas situações de violência. Precisa identificar nessa família quais são os fatores que estão gerando essa violência, se há algum fator, alguma ocorrência na família que facilita a violência. Identificar também quais são as consequências que cada membro da família está sofrendo. A mesma violência vai levar a diferentes consequências para cada um dos membros. E também permitir que essas pessoas expressem o que elas estão sofrendo, quais são os sentimentos frente à violência que estão sofrendo. Então, é importante lembrar, todas as pessoas, mesmo envolvidas indiretamente, elas precisam de atenção, elas precisam ser incluídas para poder quebrar esse ciclo de violência na família. Outro aspecto importante quando perceber uma situação de violência no usuário é a notificação de violência interpessoal autoprovocada. É importante notificar tanto os casos suspeitos quanto os confirmados que você perceber no seu atendimento, mesmo que a vítima seja um homem. Isso é bastante importante porque essas informações elas vão possibilitar mudanças políticas, né, novas ações para prevenir a violência e para promover também a cultura de paz. Então a notificação é importante, não deve ser esquecida, mesmo que a vítima seja um homem. E ao atender esse homem, então é importante conversar também sobre os planos que essa pessoa tem, auxiliar a encontrar alternativas para a situação que ela está vivendo.
e mostrar para ela a rede que ela pode contar, né? A rede de proteção, né? Os familiares, vizinhos, colegas, alguém que ela pode contar, como também as redes institucionalizadas de apoio às vítimas de violência. E, se possível, a participação dela num grupo de autoajuda, né, que ao estar junto com pessoas que estão passando por situação semelhante, elas podem também se fortalecer com a experiência dos outros, melhorar sua autoestima, sua confiança. Como são poucos os casos de homens vítimas de violência, talvez você não consiga colocar na sua unidade um grupo para que eles trabalhem unicamente com homens vítimas de violência. Para isso nós temos que fazer uso da rede, atuar em rede. Afinal, para um problema tão complexo, é difícil que cada instituição de forma isolada consiga dar essa atenção integral que a vítima de violência precisa. Então, sua equipe de saúde precisa identificar as organizações, os serviços, todo o aparato social que vocês possam ter, que possa contribuir com a atenção a essa pessoa, a essa vítima. Eu trouxe aqui alguns setores de saúde que podem fazer parte da rede, que podem auxiliar. E é importante também buscar outros serviços fora da rede de saúde. Buscar o apoio de serviços da justiça, da segurança pública, né, para que essa rede se estruture de forma mais forte ainda. Então, um dos setores da saúde que vai atuar na rede é a própria equipe de atenção básica, equipe de saúde da família, que vai coordenar essa rede, vai poder promover as ações de prevenção da violência e vai ser o local que vai poder, de forma mais precoce, perceber que esse homem, que essa família está vivendo uma situação de violência. Também tem o NASF, né, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que vão fazer o matriciamento das equipes e vão propiciar, vão facilitar essas ações interdisciplinares. Outro serviço importante para nós termos na rede de atenção à vítima de violência é o serviço de saúde mental. E vai ser importante não só para a vítima, como também para os familiares, ou mesmo para os agressores. E vai permitir o acompanhamento, então, de possíveis sequelas psíquicas, emocionais que a vítima de violência tem. Nós também temos os serviços de atenção especializada, de urgência e emergência, que vão fazer o atendimento das urgências resultantes de todas as violências. Como nós viemos comentando nessa palestra, os homens eles não vão ser as principais vítimas de violência física, por exemplo, que é uma das principais violências que vão gerar atendimento de urgência, ou violência sexual. Mas no caso dos meninos, por exemplo, das crianças, esse é um serviço importante na rede. Outro setor de saúde que a gente pode utilizar seriam os centros de atenção psicossocial, os CAPs, né, que seriam então a porta de entrada para assistência à saúde mental. E é importante então para o atendimento às vítimas que têm algum transtorno mental ou que façam uso abusivo de álcool, outras drogas, ou inclusive para o encaminhamento do autor da violência. E temos também os núcleos de prevenção à violência e promoção de saúde, os NUPREVs, que vão fazer a prevenção da violência, promoção da saúde, promoção da cultura de paz e são responsáveis então por implantar e implementar o sistema de vigilância de violências e acidentes, que é o VIVA, para fazer esse acompanhamento do número de atendimentos. Então aqui são apenas alguns exemplos de setores que podem estar trabalhando juntos para atender de forma integral essa vítima de violência. Procure na sua região quais são os serviços, quais são os diferentes locais que essa pessoa vai poder buscar auxílio e estruture a rede. Não se preocupe se não há uma rede estruturada ainda, não se preocupe se não há todos esses serviços ainda à disposição. O importante é iniciar a rede, é conhecer os encaminhamentos possíveis e fortalecendo para que ela possa ir se estabelecendo e aos poucos cada serviço possa participar, estabelecer uma rede forte para o atendimento a esses homens vítimas de violência. Então, nós vimos algumas questões relacionadas a um tipo de violência que os homens sofrem, mas em menor magnitude do que as mulheres. E
Um outro aspecto que eu gostaria de conversar essa tarde com vocês é a questão da atenção às situações de risco ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2014, a cada 20 segundos uma pessoa comete suicídio. E os suicídios são as tentativas de suicídio são a sexta causa de incapacidade entre os 15 e 44 anos de idade. E embora as mulheres tentem o suicídio 3 vezes mais do que os homens morrem 3 vezes mais por suicídio do que as mulheres, porque eles geralmente utilizam meios mais letais. E para cada suicídio, houve 10 a 20 tentativas. Então é um tipo de violência autoinfligida que acomete de maneira alta os homens, por isso merece a nossa atenção também nos serviços de saúde. É um tipo de violência que os homens estão extremamente vulneráveis e por isso nós devemos prestar atenção. Da mesma forma que eu falei sobre a violência doméstica, alguns fatores de risco, umas coisas que nós precisamos estar atentos na atenção aos homens, que podem mostrar uma ideação suicida e que podem nos auxiliar para prevenir a ocorrência do suicídio. Então, entre os fatores de risco, estaria a história de tentativa anterior, a presença de transtornos mentais, então depressão, alcoolismo, transtornos mentais severos. Também seria fator de risco alguns aspectos sociodemográficos, como desemprego, a migração. Nós comentamos no início a questão do homem como provedor, como responsável, parte forte. Quando há o desemprego, ele pode se sentir longe das expectativas sociais, né, e ao não conseguir alcançá-las, facilita, é um fator de risco para a ocorrência do suicídio. Há também fatores ambientais, o estresse, a forma que a mídia lida com as questões de suicídio e também qual que é a facilidade que esse homem tem para acessar meios letais. Teriam também os fatores de risco psicológicos, né? Então, se o homem passou por uma perda grande, recente, solidão, ambivalência, a baixa resistência a frustrações, né? Também é um fator de risco a presença de condições clínicas incapacitantes. Então, doenças crônicas, doenças que não têm cura, escleroses, deficiências que podem ser um fator de risco, podem incentivar, podem facilitar a ocorrência do suicídio. E o último fator de risco seria a vivência de situações de violência. Então, ao não saber como lidar com as situações de violência que está sofrendo, e aqui nos homens como vítimas, vale a gente salientar também a violência no local de trabalho, os abusos que o homem pode estar sofrendo no seu ambiente de trabalho. Ao não saber lidar com essas situações, pode ser um fator de risco para o suicídio. Da mesma forma que nós comentamos que nós podemos fazer perguntas para investigar, para encontrar possíveis vítimas de violência, nós podemos utilizar o mesmo método para encontrar pessoas com ideação suicida. Então, ao atender, você pode fazer perguntas de como está se sentindo, se está triste ultimamente, se tem sentido que a vida vale a pena, se está com alguma dificuldade importante que não está conseguindo lidar. E na atenção, então, à intenção suicida, é importante verificar qual é o estado mental atual, o que a pessoa pensa sobre morte, sobre suicídio, conversar, explorar sobre alternativas ao suicídio, sobre outras possibilidades, fazer os encaminhamentos para o profissional de saúde mental e também para o acompanhamento no CAPS. E tão importante quanto perceber esses fatores de risco é também trabalhar a prevenção ao suicídio, promovendo a saúde mental, promovendo hábitos de vida saudáveis, auxiliando para fortalecer os vínculos que esse homem tem, né, para que eles sejam mais significativos. Valorizar os pontos positivos da masculinidade. Infelizmente, se nós olharmos de maneira inocente, parece ser muito bom para os homens, né, ser considerado o poderoso, o forte da relação, pode ser um peso muito grande também para eles carregarem e acaba sendo um problema. Por isso é importante mostrar outras formas de expressar masculinidade, outros valores, né, para retirar esse peso que muitas vezes a sociedade coloca sobre eles. Identificar então
e minimizar esses fatores de risco que nós comentamos, também é uma forma de prevenir os suicídios, e fortalecer os fatores de proteção. Entre as mulheres, um dos principais fatores de proteção são os filhos, ter filhos pequenos para criar. Entre os homens é importante fortalecer as questões relacionadas ao trabalho. Então é importante que esse homem esteja trabalhando, que ele se sinta socialmente integrado, produtivo. Essas são formas de protegê-lo da ideação suicida. Então eu trouxe, para finalizar, eu trouxe um link sobre um artigo abordando essa questão do gênero e a violência, que vocês possam de maneira mais completa, refletir um pouco mais sobre esse tema, e também um manual de atendimento a vítimas de violência, os mais diferentes tipos de violência, mostrando bem essa questão do atendimento multidisciplinar, pode dar algumas ideias de atuação para a sua unidade, para a sua equipe. Deixo algumas referências também que podem auxiliar, e o desejo de que vocês, a partir dessa nossa reflexão dessa tarde, possam buscar outras informações e possam, no seu dia a dia, colocar essa questão do homem como vítima de violência também, como uma preocupação, como parte das atividades, né? Se preparar para que a unidade seja um local em que esse homem encontre apoio, que esse homem encontre atenção e possa ser então a porta de entrada para ele acabar com essa situação, sair dessa situação de violência, e nos casos do suicídio também, que o nosso serviço possa ser um local para prevenção dessa ocorrência, para diminuir essa incidência, diminuir o impacto que essas violências têm na saúde dos homens. Sucesso para a equipe ao colocar essas atividades em ação, e muito obrigada pela atenção.